crente arrogante começa a tratar Deus como comum. Aí, pastor, estou prezando que uma porta se abra. Aí a gente diz assim, mas, irmão, você já tem um principal, Deus te ama. Aí começam os questionamentos, não é mais o suficiente. Começamos a tratar Deus como algo comum, como uma espécie de objeto. A casa de Deus se torna um espaço de frequência, e a gente sai e entra e depois volta no outro dia, e não tem mais expectativa, não tem mais um coração ardendo, não se espera mais que algo aconteça de diferente. Parece que as coisas se tornaram robóticas, normais, naturais. O culto começa às 7h15, 7h30, termina às 9h, e é a mesma coisa. Alguém vai cantar, alguém vai deixar uma oportunidade, alguém vai pregar, talvez no final alguém ore. Mas a gente já não sai mais do lugar para vir aqui receber uma oração. A gente já não acredita mais que o louvor do final, movido pela palavra, pode fazer alguma coisa, porque nós não cremos mais que Deus nos ama. E as coisas vão se tornando normais. E o Deus que é rei, que é soberano, que é poderoso, que faz infinitamente mais do que nós pensamos, começa a ser um Deus comum. Depende de quem vai pregar, se Deus vai fazer. Depende de quem vai cantar, se Deus vai fazer. Depende se tem muita gente, se tem pouca gente. Depende se o louvor é antigo ou novo. Depende de tudo, mas não depende do principal. Depende de Deus. Como aquele homem que estava leproso disse: Senhor, se tu quiseres, Senhor, eu posso ser curado agora. Jesus disse: eu quero, seja limpo. E aí, todo crente arrogante, ele acha que sabe como é que Deus vai trabalhar no culto. Eu cheguei hoje na igreja, irmãos, venham aqui para frente, vamos orar. Não vou não. A mensagem vai ser assim. A gente já pressupõe como será o culto, por meio dos olhos carnais, como fazia o servo do profeta. Olha aí, ele dizia assim: não tem nada não, olha de novo. Olha com os olhos espirituais. Aí a Bíblia diz que quando o servo foi, olhou e disse: eu vejo vários cavalos e cavaleiros, um exército enorme em cima dos montes. Era Deus dizendo: se você abrir os olhos espirituais, você vai conseguir enxergar o que eu tenho para fazer. Mas nós estamos tão arrogantes que a gente já canta, já prega, já cultua a um Deus comum. Um Deus comum. Quando Isabel estava cantando aqui a música, o último louvor, Santificação, eu estava ali embaixo com o menino dormindo aqui, conversando com Jesus, e eu dizendo: Jesus, parece um dia comum, um culto comum, mas se o Senhor quiser fazer algo extraordinário, maravilhoso, grande, o Senhor pode. Porque se o Senhor quiser, o Senhor pode. O Senhor é rei, o Senhor manda. Mas o que a gente faz? A gente deposita em quem? Não em Deus. Em quem está no altar, para que assim algo de Deus aconteça. Quando aí embaixo nós deveríamos depositar em Deus, porque depositando em Deus nós estamos ajudando o ministro do altar, o pregador a pregar. Olha o verso de número 6, capítulo 1, versículo 6. O filho honra o pai. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? Meu Deus. Meu Deus. O servo honra o patrão. Se eu sou patrão, onde está a minha honra? Irmão, isso não é uma pergunta inocente que Deus fez, não. É uma acusação séria que Deus está lançando sobre a face daquele povo. Deus está dizendo: vocês sabem o que é honra, porque vocês honram o pai de vocês, vocês honram a mãe de vocês, vocês honram o patrão de vocês. Vocês sabem o que é honra, só não escolheram honrar a mim. Estão honrando o homem da terra, mas não estão me honrando, que sou rei sobre todas as coisas. Irmãos, pessoas que honram o patrão, mas não honram a Deus. Pessoas que respeitam o horário de trabalho, mas não respeitam o horário de culto.
Pessoas que se vestem bem para os eventos, mas são relaxados para quando se lhes questiona uma igreja. Pessoas que valorizam a sua casa, o seu marido, os seus pais, mas não valorizam a Deus. Não é falta de entendimento, é falta de prioridade. Não é falta de condição, é falta de escolha. É querer fazer, é fazer a coisa do jeito certo. Porque a irreverência não começa somente quando a gente está na igreja batendo papo, não. Começa no coração vazio, nas escolhas e prioridades que não são em Deus. E aonde não tem temor, aonde não tem prioridade de Deus, a glória não permanece, o Espírito Santo não se move, o culto fica chato. Onde está a minha honra? Deus estava dizendo: se você me tratasse como você trata seu pai, se você desse para mim o que você dá para sua mãe, se você fosse certinho nas coisas comigo, como você é com seu patrão. Deus estava dizendo, Deus estava se sentindo aqui. E aí eu estou usando uma antropofagia, eu acho que é assim o nome, morfia, um negócio assim, até esqueci agora. Que é quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos, para que a gente possa entender o sentido do que Deus estava dizendo no texto. Então, Deus, Ele está se sentindo aqui uma pessoa. Peraí, é igual uma mulher, né? Ô amorzinho, vamos me levar ali? Vou não, que eu estou cansado. Aí chegou o amigo, né? Aí você bota um amigo na moto, o cansaço some e você leva, e a maior alegria. A mulher vai olhar e vai dizer assim: oxe, eu estou podre? Eu não estava cansado agora para levar eu. Ô meu filho, me ajuda aqui a lavar, um exemplo, a limpar a casa. Aí estou dando um exemplo. Aí o homem diz assim: eu estou com as pernas ruins, eu trabalhei demais. Aí quando dá 5 minutos, chega a hora de jogar bola, bota a chuteira, bota sapato, sai nas carreiras. O que Deus estava dizendo com isso aqui, às vezes eu faço isso também, não vou mentir. Aí, terrível coisa é botar eu para fazer serviço de casa, as pernas morrem logo. Terrível coisa. O que Deus estava dizendo aqui era que Deus estava se sentindo pior do que um mendigo de rua, que a gente ainda passa e tem pena. Que se pudesse ter alguma coisa para dar um mendigo, a gente dava, movido de compaixão. Mas nós estamos tratando Deus pior do que nós tratamos o nosso patrão. Então, o filho honra o pai e o servo honra o patrão. Mas Deus estava dizendo: o povo não me honra. Entende por que muitas vezes a nossa vida não vai para frente? Porque a gente esquece que honrar a Deus está em primeiro lugar. E Jesus disse assim: honre a Deus de toda a tua mente, de todo o teu coração, de todas as tuas finanças, de todas as tuas forças. Mas se o papai disser: venha para cá hoje, você não vem para o culto de Santa Ceia por causa do papai. Porque se o patrão disser: trabalha um pouquinho a mais para mim hoje, você deixa o que for que Deus tenha te pedido para fazer, para honrar o compromisso com o seu patrão. Para você, desagradar o patrão é mais importante do que desagradar a Deus. Irmão, quando você não faz as coisas para Deus, eu arrumo outro e boto no teu lugar para fazer. O problema não é esse, o problema é que Deus pediu a você. Isso faz tempo. Eu não sei quem foi. Se eu me lembrou, eu ainda digo o nome. Ainda faço vergonha. Um dos meninos que anda mais eu aí, que vai lá para casa, que a gente, né, se reúne. Eu falei: ô meu filho, você pode, eu estava até comentando com a irmã Jó, você pode, por favor, levar essas cadeiras para o culto do lar? Eu não sei onde foi, acho que foi um dos primeiros cultos. Aí o abençoado, eu senti no coração de pedir para ele levar, sabe, presbítero? Vai vocês dois, vocês levam, é só 10 cadeiras, o resto eu levo no carro. Aí ele foi e falou assim: ô pastor, mas tem tanta gente aqui para levar e o senhor está pedindo a mim e o menino não faz nada. Aí eu disse assim: pois quem vai levar sou eu. Pode deixar que eu vou levar essas cadeiras. Quem vocês acham que perdeu? Por quê? Porque eu arrumei outro. Quer dizer, eu fiz, mas podia ter pedido a outro. Mas às vezes Deus nos entregou uma responsabilidade que a gente não quer. Nós não queremos. Honramos a tudo. A hora do trabalho, duvido que você chegue atrasado.
Duvido que você deixe o trabalho para ir passear em qualquer lugar. Mas quando Deus lhe entrega uma responsabilidade, basta estar gripado, que não faz mais. Mas vai gripado para o trabalho. Como que se agradar ao patrão é mais importante do que agradar a Deus? E olha o versículo de número 7. O que Deus vai dizer? Deus vai piorar mais ainda a crítica. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e vocês ainda perguntam o que tem profanado? Olha que interessante. Deus agora mira no altar. Verso 7. Vós sacerdotes, começam a oferecer coisas que não prestam. Na sua casa você não quer, mas você quer dar para a minha. Você não come, mas você quer dar para o meu povo comer. Deus agora mira no altar. Vocês que têm responsabilidade no altar. Irmão, Deus começa pelo povo, mas Ele termina por quem ministra. Por quem tem funções ministeriais. Porque o nível espiritual da igreja é o reflexo do altar. Sacerdotes estavam oferecendo pão imundo, pão mofado, animais cegos. O povo estava trazendo bicho cego, bicho aleijado, oferecendo para Deus. E Deus vai dizer, ó, e vocês têm animais bons, mas os bons vocês matam e comem, e os aleijados vocês trazem para o meu altar. Deus não é contra o animal aleijado, que é uma deficiência da natureza decorrente do pecado. Mas Deus estava denunciando que eles estavam pegando o que é bom, dando para o pai e para o patrão, para o governador, e para Deus, dando animal sem perna, sem orelha, sem nada. Sacerdotes que oferecem coisas imundas. Não era erro litúrgico, era desprezo consciente das coisas espirituais. Obreiros que não oram mais, que não jejuam mais, líderes que não choram mais na presença de Deus, que não se quebrantam mais no louvor. Chamados que não são mais exercidos porque você está ocupado demais. Ai, pastor, eu não posso não, porque agora eu trabalho. E foi eu que te chamei? Ou foi Deus que te chamou? Ai, pastor, não posso não, que agora eu tenho um menino pequeno. Eu também tenho. E eu faço tudo que eu fazia, não mudou em nada. Quando eu não posso, eu deixo com a Érica. Quando a Érica vai, eu fico. Ou se não, deixo na mãe, deixo na casa de alguém que queira ficar. Fica que espirrar aí, se tu aguentar, que eu vou fazer a obra. O problema não é tempo nem falta de tempo, é prioridade. É a gente que se acostuma com Deus comum e começa a oferecer o resto que sobra, o resto do tempo, o resto da oferta, o resto do louvor, o resto da pregação. Só prego se der, só canto se der, não tenho tempo, estou ocupado. E Deus está dizendo, estou oferecendo coisas imundas no meu altar de todo jeito. O resto eu não quero. Maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. Unção antiga não sustenta. Negligência atual, o apóstolo Paulo disse, é de dia em dia, de fé em fé, de glória em glória. A fé de ontem moveu você ontem, o trabalho de ontem te abençoou ontem. Hoje busca a fé de hoje, hoje jejuma para hoje, hoje ora para hoje. Ministério sem altar vira performance, e performance não gera glória, gera espetáculo, gera vazio. Verso 8. Quando vocês me oferecem o cego, o coxo e o enfermo, isso não é ruim? Por que não oferece ao governador, ao prefeito, ao vereador? Quando o vereador vai na tua casa, em tempo de eleição, você dá o melhor para ele comer.
Se por acaso a prefeita Lucia chegar lá na sua porta batendo, você vai botar ela para dentro. Você vai botar a melhor almofada. Vai melar para ver se ganha alguma coisa. Mas para Deus, irmão, é errado tratar bem as autoridades? Não. Não é isso que Deus está dizendo não, que você não pode tratar as autoridades bem não. O que Deus está dizendo aqui é que você trata as autoridades bem, mas quando é as coisas para Deus, você só dá o que resta, o que sobra. Entende isso? Quando ofereceis o cego, o coxo, o enfermo, eles davam a Deus o que não servia para eles. Isso é insulto para Deus. Insulto. É a mesma coisa que você está chegando na casa de alguém: pastor, o senhor quer comer não o resto de comida que eu ia botar para os porcos? Tá, que molesta. Tu ia botar para os porcos a comida e vai me dar? Ei, tem gente que é assim, viu? Tem gente que é assim. E não é falta de condição. É porque é miserável mesmo, não presta, não vale nada. Irmão, se o povo faz isso com Deus, só Jesus na causa. Isso é um insulto espiritual. Nós só damos hoje o que sobra. O tempo que sobra, a atenção dividida, o compromisso parcial, a presença no culto sem a entrega verdadeira da adoração. E Deus faz uma pergunta humilhante. Deus diz assim: você faria isso para alguém importante? Você não faz isso para alguém importante. Se não faria isso para um chefe, não faça para Deus. Verso 13. Interessante esse 13 aqui, interessante, ó. E vocês dizem assim, ó: que canseira, estou cansado. É quando Deus aqui vai reclamar de quando servir se torna um peso. Olha, tem pessoas aqui que participavam do evangelismo, não participa mais porque está cansado. Que pregava, mas não prega mais porque está cansado. Estava na salinha, na limpeza da igreja, porque está cansada. E essa frase revela um coração morto. E aí, ó, quando as coisas ministeriais começam a cansar, a vida espiritual está indo junto. Porque uma coisa é reflexo da outra. Orar cansa, não vem mais para as intercessões, não participa mais dos ensaios. Jejuar cansa. Ah, pastor, minha barriga dói, eu passo mal. Também, irmão, a gente come igual um burro. Aí quando deixa de comer 5, 6 horas, é para morrer. Mas imagina se tu morrer jejuando, que coisa boa, não é bom não? No jejum de Daniel do ano passado, quase que eu morro. Eu só estava nos cantos com um negócio. Eu dizia, meu Deus, vou morrer. Sabe o que foi que Deus disse a mim? É porque tu comia um boi. Agora tu está comendo o que o boi come, que é o capim. Aí precisa para morrer. O corpo acostumado a comer demais, glutão, a glutonaria. Permanecer em qualquer área da igreja cansa. Agora sabe o que é que não cansa? Pecar não cansa. Pecar não cansa, reclamar não cansa. É uma boca miserável para reclamar das coisas, que é uma coisa impressionante. Murmurar não cansa. Viver para si não cansa. Mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, estou cansada, estou com as costas doendo, estou com as pernas doendo, estou com a unha encravada, estou com a cabeça doendo. Mas se for para ir para o banco tirar o dinheiro, tá boa. Se for para ir para o mercado fazer feira, tá boa. Se for para ir para a praia tomar banho no domingo de manhã, tá boa. Mas quando é para Deus, está cansado, está sobrecarregado, está fadigado. E Deus está dizendo: eu não quero a minha obra relaxada. Quando Deus vira peso, é porque Ele já não é prioridade.
Você percebeu que até agora eu não mandei você falar nada para quem está do seu lado? Entende isso? Quando Deus vira peso, é porque Ele não é mais prioridade. Verso 10. Terminando, viu? Estou terminando. Nem olha o relógio, que é 8h41 agora. Verso 10. Quem dera um corajoso se levantasse e fechasse as portas desse lugar. Olha que frase que Deus disse. Estavam indo para o templo, igreja daquela época, e Deus disse: eu queria que alguém de coragem se levantasse, fechasse as portas e acabasse com isso. Porque Deus prefere nada do que um culto mentiroso. De resto, essa é uma das frases, na minha opinião, mais duras da Bíblia. Deus está dizendo: fechem tudo, se for para continuar trazendo essas coisinhas que vocês estão me dando. Fecha as portas, acaba o grupo. Fecha isso aí, se for para fazer as coisas de todo jeito que eu não quero. Isso destrói a ideia de que qualquer coisa, sendo de coração, Deus aceita. Não aceita não. Não aceita não. Não agrada não. Nunca agradou, nunca agradará. De todo jeito não. Limpa a sua casa de todo jeito, a igreja não. Faça a sua comida de todo jeito, a comida do culto e ação de graça não. Lave as suas roupas de todo jeito, as cadeiras da igreja, os ventiladores da igreja não. Bote na sua televisão, no seu som, ligue de todo jeito, no som da igreja não. Não, Deus não se agrada das coisas feitas de todo jeito. Ou faz bem feito ou não faz, porque Deus tem nojo de gente que faz as coisas de jeito relaxado. Eu não sei quem foi nesses dias, que foi Vitor, o miserável do Vitor. Ele pegou o dedo e desenhou assim no meu carro: lave-me, que o carro estava sujo, que a gente tinha ido para um lugar dentro das poeiras, quase que não chega. Ele botou assim: lave-me. Aí eu disse: pia que peste. Aí ele falou assim: vou dizer uma coisa, porque quando, graças a Deus, meu Deus, que agora não preciso mais vir para cá limpar a caixa de som, que tem gente que limpa, né? Mas antigamente, quando ele limpava a caixa de som, aí ele disse assim: mas antigamente tu ia para a igreja, limpava as coisas, deixava tudo bem limpo, e as tuas coisas não estão muito limpas não. Eu disse: mas claro, as minhas coisas são minhas, eu limpo meia boca do jeito que dá, agora as coisas de Deus não. Aí eu vou limpar de um jeito, daqui a pouco Deus cobra. Deus cobra. Então, essa ideia de que fazer as coisas de todo jeito, nas carreiras, de qualquer maneira para Deus agrada, isso nunca agradou e nunca agradará. Deus não aceita as coisas de toda maneira. E aí no verso de número 14, Deus vai dizer por que Ele não aceita as coisas de todo jeito. Olha só, parte B. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é temível em toda a terra, entre todos os gentios. Aqui Deus encerra, não com carinho, mas com governo e com autoridade. Ele disse: estou cobrando isso a vocês porque sou rei. Rei não negocia, rei não se adapta, rei exige honra. Ou Deus reina sobre tudo, ou Ele não reina sobre nada. Deus estava relembrando ao povo quem Ele era, para o povo entender de como servi-lo. Irmãos, quando o temor acaba, é uma tristeza. Porque quando o temor acaba, a gente vem com qualquer roupa,
A gente chega de qualquer horário. Tem gente que sai até antes do culto acabar. Uma falta de reverência terrível com as coisas de Deus. Tem gente que está no culto e está mexendo no celular. É obrigado um obreiro pedir para não mexer. Falta de temor, o temor acabou. Está no culto, mas está batendo papo, conversando de um negócio que não tem nada a ver. Porque uma coisa é você dizer assim, olha, tá vendo isso aí eu estava lendo, isso aí que o pastor está dizendo, eu estava orando. Uma coisa rápida, né? Ali, em relação à palavra, o que está acontecendo, mas bate papo da novela, da série, não sei o que tem nada a ver com o culto. E Deus estava dizendo, gente, vamos fechar essas portas. O jeito é fechar as portas. É triste uma igreja inteira e grande, como no tempo de Israel, um templo, ouvir de Deus, feche as portas que eu não estou gostando do que está sendo feito aí. Você já perguntou a Deus, Senhor, o que é que o Senhor está achando de mim como um obreiro, como um membro, como alguém que faz parte de um conjunto, como um pregador, como um líder? Pergunto com sinceridade para você ver se Deus não responde. Então, quando Deus lança esses questionamentos, Deus estava não expulsando o povo, mas confrontando eles. Lembra da história da oferta? Jesus disse assim: quando vocês forem ofertar, que vocês se lembrarem que tem alguém ali, um irmão, que tem algo contra você. Antes de ofertar, vai lá no irmão, pede desculpas, pede perdão, depois vai e entrega a tua oferta. Foi Jesus que disse isso? Aí sabe o que o povo faz? Eu não vou ofertar não, porque tem uma pessoa com raiva de mim. Prefere não ofertar do que ir pedir perdão. E veja, o texto não diz assim, ó, se você tem algo contra o seu irmão. Não é isso. O texto diz, se o irmão tem algo contra você, você souber, vá lá. Aquela oferta que você vai depositar, depois desse ato que você está fazendo, ela vai se multiplicar de uma maneira espiritual que você nunca viu. Mas o que a gente prefere? Não ofertar. Tem uma pessoa no Ministério do Louvor, sai muito sonho, ano passado, começo de 2025, que cantava e se envolveu num problema familiar e guardou uma mágoa. E eu disse, olha, ou você resolve essa mágoa, ou você não pode mais ministrar. A pessoa preferiu sair do Ministério do Louvor do que resolver a mágoa. Veja, é isso, é sobre isso. É melhor fechar as portas, porque está tudo errado. Entendeu? Então Deus não está expulsando ninguém da igreja, Deus está confrontando para que as pessoas mudem, só que as pessoas preferem sair. Entendeu, presbítero? Imagina isso, se o senhor fosse ser crente por atenção que a gente fosse dar. O senhor não ia ser nunca, que a gente mal se vê, não é? O senhor é porque o senhor quer, porque tomou uma decisão. Então, irmãos, Deus hoje separa pela palavra os que querem a aparência dos que querem a presença. Se você relaxou, se você perdeu o temor, se você negligenciou o altar, se você virou um religioso, é noite de se consertar. Ei, eu não estou falando de quem bebe, de quem se prostitui, não. Hoje o pecado é muito mais tênue do que você imagina. É o pecado da arrogância, que precede do orgulho, de achar que já faz para Deus demais, que não tem obrigação
de que já está bom do jeito que está. E Deus está dizendo: não estou me agradando, porque está sendo feito de todo jeito. Você já pode já entrar, que eu já vou terminar, viu? Quem é que vai cantar? Isabelle? Sabrina? Fique de pé, por favor. Vou dar um minuto para você fazer uma reflexão. Irmão, a época que você foi mais abençoado foi a época que você mais trabalhava para Deus, no reino de Deus. Agora você está ocupado demais. Não tem problema. Às vezes o que era para você, alguém vai ocupar. Irmão, alguém sempre ocupa o nosso lugar. Quando eu morrer, não sei se vai ser Kennedy, se vai ser Jairo, não sei se vai ser Luan, não sei se vai ser Jardiel, se vai ser o presbítero. Também não sei se eu vou morrer primeiro do que vocês, né? Não sei se vai ser o Emerson. Olha, eu não duvido mais de nada. Imagina o Emerson sendo pastor da igreja. Eu não duvido mais de nada, o Emerson. Coisa que eu já vi com esses olhos, que se Jesus não voltar, a terra um dia há de comer, né? Mas no dia que eu morrer, como diz Mário Sérgio Cortella, no dia que eu me for, alguém vai ocupar o meu lugar. Então, encurve sua cabeça, curve sua cabeça, faça uma reflexão. O que você fazia que não faz mais? Qual era a área que você participava que não participa mais?